Olá, tudo bem? Vamos falar um pouco de política? Hoje com a volta do nosso querido Rodrigo Lima, repórter de política, um mês de férias, né, Rodrigo? Viajou o mundo, é isso? Viajou o mundo. Boa tarde aos amigos aí, internautas, a você, Rogério, a toda a equipe do Diário. Depois de 30 dias de férias aí, a gente volta com as baterias renovadas, né? E sabendo de muita coisa que aconteceu nesse período, né? Lógico, você de férias, você acompanha, mas não do comum você estando no dia a dia. Mas as novidades aí, a gente percebeu, nos últimos dias principalmente, que a coisa pegou fogo, né? Rodrigo, eu ia começar falando de Uber, mas como você deu essa deixa aí, né? Quando você saiu de férias há 30 dias, havia aí um clima de confraternização, de união entre executivo e legislativo, entre o prefeito Edinho Araújo e os vereadores. Ele conseguiu a reportagem que até mesmo você fez, né, sobre o desmantelamento do G9, né? Mas ontem na Câmara, Edinho, o governo, levou um tombo inesperado, porque eles davam como certa a aprovação de um projeto aí para autorizar um empréstimo de 203 milhões de reais, o que vai dobrar o endividamento da prefeitura com empréstimos bancários. Mas na última hora os vereadores deram para trás e adiaram a votação do projeto. Rogério, a gente, voltando agora e conhecendo a Câmara, há dois caminhos aí que a gente que acompanha e o pessoal também que gosta de política sabe. Os vereadores não pediram vista, adiamento da votação desse projeto à toa. Ou é um descontentamento com o prefeito Edinho Araújo, ou é medo dos vereadores. Porque nós tivemos votações até recentes de vereadores em projetos polêmicos que acabaram na justiça e há a possibilidade aí de vereador pensar assim: se eu aprovo uma quantia dessa e algo dá errado, pode sobrar uma improbidade, alguma coisa assim. Se for isso, é mais tranquilo. Me parece que o Jorge Menezes, ontem, ele até esbravejou nesse sentido, de que ele, sendo membro da Comissão de Justiça, ele teve que analisar o projeto a toque de caixa. E não é uma quantia pequena, né? É um valor de expressivo. 203 milhões de reais, que corresponde, se eu não estiver enganado, equipara-se esse valor de 200 milhões a todo o projeto de mobilidade urbana de Rio Preto. Exatamente. De outro lado, a gente sabe que também na Câmara de Rio Preto, o Legislativo, há os parlamentares que aproveitam esse tipo de situação para colocar uma faca no pescoço do prefeito, para marcar posição, porque ali é um jogo político. Vereador não dá um passo sem antes estar pensando o que ele pode eventualmente ser beneficiado. Seja naquele que a gente sempre comenta aqui, né, na questão do varejinho, um tapa-buraco. Eu percebi ontem que o Peixão ele foi a favor do governo, porque me parece que ele tem muito interesse naquele assunto recorrente do Peixão, interesse na inauguração, por exemplo, do velório lá na Vila Toninho. Então seria um momento do Peixão não ir contra o Edinho, né? Agora, o que deu para perceber também na votação de ontem é que antigas rusgas, antigos problemas dentro da própria Câmara vieram à tona. O Paulera deu uma declaração muito forte lá para justificar a vista, né, o pedido de adiamento do projeto, que foi articulado na sala dele durante o intervalo da sessão. Ele disse assim: eu não vou ficar batendo bumbo para palhaço dançar. O que ele quis dizer? Que vereadores da própria base aliada do Edinho, que não são do G9, estavam sabotando o governo, estavam criando dificuldades para a aprovação do projeto, ou até usando a tribuna para criticar o governo. O Jorge Menezes foi um deles, que é um vereador que sempre foi da base, mas que vira e mexe, ele vota contra o Edinho,
Ele é um vereador que não tem muita... É aí que você vê alguns vereadores que eram do G9, que se converteram, digamos, para a base do prefeito Edinho de corpo e alma, como o Jean Dornelas, por exemplo, falando em governabilidade no plenário. Olha, ele falou, olha, é uma questão que estão indo contra a cidade, é uma questão de governabilidade. Para o Jean Dornelas estar falando nesse nível, é porque houve um desencontro muito forte nos bastidores. O Marco Rilo apresentou uma emenda. E outro problema, só para arrematar, o problema é que há um grupo de vereadores ali, capitaneados ali pelo Paulo Paulera, Fábio Marcondes, que não engolem o Renato Pupo. E vice-versa. Então, o Pupo foi, logo depois que o Paulera disse essa frase, o Pupo foi se manifestar contra o pedido de vista. Quando o Pupo vai ali fazer esse papel, entre aspas, de líder do governo, aí, Rogério, a impressão que eu tenho é que os vereadores jamais iriam derrubar o pedido de vista. E lembrando que o vereador Marco Rilo apresentou uma emenda criando certas dificuldades para o prefeito usar esse dinheiro. Se eu não me engano, o pedido, a sugestão do Rilo ao projeto é que toda obra, todo investimento que venha a ser feito com esse dinheiro passasse pelo escrutínio da Câmara, que o projeto passasse pela Câmara, mostrando como seria a obra. O princípio da fiscalização. O princípio da fiscalização. E o Pupo votou a favor dessa emenda. E essa emenda não era de interesse do governo, claro. Mas aí os vereadores também rejeitaram a emenda. Então você vê que de toda forma o Edinho não perdeu o controle ainda na sua totalidade do legislativo. Mas o G9, é isso que você está falando. É pontual. O G9 fica zangado com a postura dos vereadores que são aliados do Edinho, tirando o Rilo, que não é, Pupo, Pedro Roberto e outros ali, e que no plenário acabam fazendo um discurso anti-governo, em algumas ocasiões. Que são vereadores, que eles são vereadores assim, digamos, agudos. São vereadores que não sabem ser governo. Transparência assim, mais claro é que esses vereadores, Pedro Roberto, sempre fizeram oposição, inclusive o Pedro, que já foi do PSOL, são vereadores que ainda não aprenderam a ser governo. E eles não têm um diálogo estabelecido com esse pessoal do antigo G9 que estava extinto, né? Então o que a gente percebe que a relação entre esses dois grupos ela é muito ruim. Então o Edinho, que tem lá o secretário de governo Jair Moretti, que até a gente brinca nos bastidores, o encantador de vereadores, ele vai ter problema pontuais. Mas você pode verificar, e o amigo internauta também, que esses problemas afloram na Câmara em projetos fundamentais para o Edinho. É onde os vereadores veem uma oportunidade ali de se agarrar em alguma coisa para trocar o toma lá da cá, né? Do que acontece em Brasília, no jogo, e para fazer prevalecer a sua vontade. Então por isso que a gente vê alguns vereadores da base mesmo do Edinho, que ajudaram a eleger o prefeito, como a Cláudia de Giuli e outros parlamentares, indo contra o governo. Pode ter certeza, a gente vai falar hoje, vai trazer o day after, né? Como é que está hoje essa questão na Câmara, e os vereadores vão sempre falar, olha, está faltando alguma coisa aqui para... eu não estou conseguindo trabalhar. Mesmo, né? O discurso é sempre o mesmo. Rodrigo, mudando de assunto, indo para Brasília, o Senado ontem votou o projeto do Uber, né? A Câmara dos Deputados havia votado um projeto cheio de restrições à atividade do aplicativo, né? E o Senado desfez tudo que a Câmara havia colocado ali de empecilho, né? Essa questão do Uber aqui na cidade, até, Rogério, é uma questão que já gerou muita polêmica. Os taxistas fizeram até manifestações, tentaram derrubar a
fazer uma lei, o Paulera fez uma lei, essa lei foi derrubada pelo Tribunal de Justiça. Tem um projeto de lei para regulamentar o Uber em Rio Preto. Agora, com toda essa votação em Brasília, todo esse esforço aqui na cidade, inclusive tem uma parte do projeto que foi aprovada lá pelo Senado ontem, que tira da prefeitura essa prerrogativa de regulamentar esses aplicativos. Quer dizer, o Jair Moretti pode ter que jogar no lixo todo o esforço que foi feito ali na prefeitura. Todas as reuniões, Secretaria de Trânsito, todas as reuniões, o desgaste do prefeito. Para elaborar uma proposta. Que foi, que foi até xingado. Aliás, são duas propostas, um projeto de lei e um decreto. Está na mesa do Moretti e se aguardando a votação lá em Brasília. Se prevalecer a decisão do Senado, vai ter que jogar no lixo. Agora, só para o pessoal entender, foi votado no plenário, foi modificado. Como houve essas modificações, o projeto agora volta para a Câmara. Os deputados, o que você acha que os deputados vão fazer? Então, eu acho... Com o lobby tanto dos taxistas como do Uber. Eu já vi nas redes sociais o Uber também fazendo lobby, principalmente voltado para os seus usuários, contra o projeto de lei lá em Brasília. Eu acho que em ano de eleição vai ser complicado para a Câmara desfazer o que o Senado desfez em relação ao que eles aprovaram antes. Porque realmente parece se cristalizar na opinião pública, né, uma posição favorável à concorrência, favorável ao Uber. Ao Uber e aos outros aplicativos que estão surgindo aí. Assim, os taxistas, há uma corrente aqui. Eu converso com muitas pessoas, usuários, tanto do táxi quanto do Uber, diz que ao você usar um aplicativo, até eu falo aplicativo porque lá na Câmara, por exemplo, Paulera, que é pró-taxista, ele não usa o nome do Uber, ele não fala. Traz uma vantagem, o aplicativo você vê o horário que você vai chegar no local, quantos minutos, tempo o Uber vai te pegar aqui quando você está esperando. São algumas... a tecnologia trouxe alguns avanços. E o preço, que o taxista... além do preço, que é o maior de tudo. Nós temos colegas aqui no jornal mesmo que andavam de ônibus, que moram muito longe e não iam de táxi. Às vezes tinham um problema, tinha da carona e tal. Que agora chama o Uber. Vai ter que... Os taxistas já não criaram... Eu ouvi falar que eles estariam também para fazer um contra-ataque aí, contrapor o Uber, criar o seu próprio aplicativo. Então, é isso que o governo vai incentivar. Eu li hoje que o Temer, se a Câmara dos Deputados decidir bater o pé e voltar aquilo que o Senado avançou na proposta, ele vai vetar. Qualquer medida ali contra a atuação dos aplicativos. Mas, ao mesmo tempo, acena com os taxistas com a possibilidade de que eles também criem o próprio aplicativo e, para isso, o governo vai oferecer aí financiamento para que os taxistas também não saiam perdendo tanto. Então, o que tem que ter, não dá para equiparar, é encontrar um bom senso que não seja prejudicial tanto aos taxistas quanto aqueles que usam o aplicativo, né? Porque nesse momento de crise, Rogério, teve muita gente, eu conheço pessoas aí com curso superior que tiveram no Uber uma possibilidade de trabalho. Até pai de família, então, quer dizer. Pra você ter uma ideia... Os taxistas alegam que pagam impostos, tem que criar algum mecanismo também para o pessoal do Uber também pagar, né? Para você ter uma ideia, você deve ter visto essa informação também, do crescimento de pessoas procurando trabalhar como motorista de aplicativo como uma solução, né, como uma alternativa. No ano passado, haviam 50 mil cadastrados no Uber. Em apenas um ano, esse número pulou para 500 mil. É muita coisa, né? 500 mil é uma cidade, uma população com a de Rio Preto, né? 400 e... Nós somos 450 mil, mais ou menos. Né? Então, você vê que é uma coisa assim... gente para chuchu, gente, né? E com esse cenário de desemprego... É uma alternativa. É uma alternativa. Né? É uma alternativa.
Falando em Uber, a gente já logo lembra em grandes cidades. O prefeito de São Paulo esteve aqui, Rodrigo. Eu vi. O João Dória Júnior. E, inclusive, até vi uma entrevista que ele concedeu à coletiva pelo colega Vinícius Marques, que também... Eu voltei, o Vinícius saiu de férias, né? O Vinícius só volta daqui a um mês também, né? E ele falou sobre ter o PSDB unido. Parece que o discurso é uma coisa para o público, mas que nos bastidores do PSDB a coisa pega fogo, né? Ele não desistiu. Ele sabe que o momento não é bom para ele, né? Depois da farinata, depois de algumas declarações que ele fez aí, ele meio que caiu bastante, não só nas pesquisas, mas também num setor, num território que ele é muito forte, as redes sociais, a internet. Segundo matéria do jornal Estado de São Paulo de domingo, despencou a audiência dele nas redes sociais. Então ele tirou o pé, né? E agora está pregando união. Ele se coloca, ele quer ser o anti-PT, né? O anti-Lula, né? Exatamente. O Ibope de domingo também mostrou que ele não reagiu aí, ele está com 4% nas pesquisas, com o Lula em primeiro com 35% e o Bolsonaro em segundo com 13%. E ele, vendo essa pesquisa, chegou em Rio Preto já ensaiando um discurso que ele fez ontem no Rio de Janeiro, num almoço com empresários da FIJAM, que é a Federação das Indústrias de lá. Ele disse aqui em Rio Preto que o Brasil tem que se livrar dos extremismos, seja de esquerda ou seja de direita. Só que na entrevista coletiva, pelo menos, eu não sei se no encontro com os empresários depois no Vila Conte ele tenha desenvolvido mais essa ideia, mas na entrevista coletiva ele não citou nomes. No Rio de Janeiro, ontem, ele fez o mesmo discurso, mas já dando nome aos bois. Ele defendeu a formação de uma frente ampla aí de partidos tradicionais, de centro, no qual o PSDB obviamente está incluído, o PMDB do Temer está incluído, para combater tanto a candidatura do Lula como a candidatura do Bolsonaro. E lógico que ele vai tentar se colocar como nome... o nome dessa frente para ser o candidato, não resta dúvida. Né? Ele com esse discurso aí, ele é uma coisa que eu acho que dificilmente o governador Alckmin faria. Apesar de que o Alckmin é mais manso nesse sentido. Né, dizem que o Alckmin está fazendo certo, né? Está deixando ele se enforcar com as próprias palavras, o Dória. Porque quanto mais a pessoa se expõe, mais ela é também... criticada, né? Mais atacada. Rogério, eu estive em São Paulo, né? Visitando alguns familiares. A cidade também lá também sofre com alguns problemas. A gente vê muito buraco na rua. Então, essa ambição política pessoal do Dória também deixa transparecer de que a cidade lá ele não esteja dando toda a atenção necessária. Então, você vê ele conversando com as pessoas, viajando, né? Ele esteve em Rio Preto. Rio Preto, aí ontem ele já estava no Rio de Janeiro. E a cidade lá, o que eu ouvi, são muitas críticas contra ele. Gente eleitor dele. E outra, né? A lua de mel acaba, né? No começo só são, né, flores, né? Mas depois, à medida que os problemas da cidade não são resolvidos, isso acaba se voltando. Apesar de que os tucanos acham que ele vai ser o maior prefeito da história de São Paulo. Eu ouvi isso de um tucano ontem, mas eu acho que foi mais em tom de ironia do que... Vamos esperar. Vamos ver. Ainda mais se for da ala ironia, se for principalmente da ala do governador, né? Exatamente. Falando em prefeito, você volta das férias e o Edinho tirou uns dias aí para descansar, Rodrigo. O novo prefeito de Rio Preto, desde ontem... Eu até tenho que dizer até para o amigo internauta que eu me surpreendi, porque o prefeito de Rio Preto, o Edinho, me disse uma vez que prefeito de Rio Preto não tem férias, né? E eu vi que ele transmitiu o cargo pro vice, pro Eleusis, né? Me surpreendeu. Isso me surpreendeu. Foi para a Europa? Foi para a Europa, a informação que a gente tem, não sei se ele já viajou, mas a informação que a gente tem, que ele mesmo deu pro Vinícius Marques, é que ele iria passar uns dias aí em Paris e Barcelona, mas parece que agora ele mudou o plano. Ele não vai mais para Barcelona, ele vai para Madrid, depois daquilo que aconteceu em Barcelona, dos protestos que ainda estão acontecendo lá por conta
da separação da Catalunha e tal, ele decidiu evitar Barcelona, parece que ele mudou e vai para Madrid e Paris. E parece assim, não é combinado, mas ele sai num período que deixa o circo pegando fogo aqui, né? Ele se afasta por um tempo. Quando ele voltar, provavelmente o secretário de governo Jair Moretti já deva pelo menos ter encaminhado uma solução para esse princípio de crise na Câmara, né? E o Eleus já assumiu mostrando trabalho, né? Ou querendo mostrar trabalho, né, Rodrigo? Então, hoje, até infelizmente, né, Rogério, ele foi lá visitar a escola onde o menino de 11 anos teve um grave problema de saúde e acabou falecendo, né? Ele foi lá para verificar em loco o que pode ter ocorrido. O pessoal de cidades, uma equipe nossa foi deslocada para lá para acompanhar a visita do prefeito interino. E amanhã a gente traz todas as informações na edição do Diário da Região. E coincidência, ao mesmo tempo em que o prefeito Edinho sai de férias, também não está na prefeitura, mas por questões de saúde está convalescendo aí de uma operação na vesícula, o chefe de gabinete, braço direito e esquerdo do Edinho, o Zeca Moreira, e a gente aqui deseja que ele se recupere brevemente e volte à ativa. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença, pelo seu retorno, boa sorte, bom trabalho e vamos lá. Um abraço a você que nos acompanhou até aqui. Um abraço, boa tarde, pessoal. O que você imaginar vender, aqui você vende. Classe Tudo Diário da Região. O maior jornal da região, agora com classificados online para você vender tudo. Seus serviços, automóveis, imóveis e muito mais. O seu anúncio do Classe Tudo vai para o Diário Impresso e sua chance de vender também. Acesse agora classetudodiariodaregião.com.br ou ligue e anuncie.